Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e no vídeo de hoje nós vamos conferir aqui um corte do Charla com o Thiago Nunes, que foi treinador do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Ceará, etc. E o título do vídeo é o seguinte, Segredo para eliminar o Flamengo de Jorge Jesus. Eu tenho a impressão de que ele eliminou o Jorge Jesus quando o Jorge Jesus meio que estava começando no Flamengo. Não sei se ele eliminou o Flamengo do Jorge Jesus quando o Flamengo estava na brasa, não. Mas bom, vamos trocar de janela aqui, pedindo para você se inscrever. Então vamos lá, sem mais enrolação. Like no vídeo, 3, 2, 1, lau. Thiago Nunes aqui com a gente no Charla. Deixa eu só perguntar sobre um jogo, porque assim... Matheus, o que o Flamengo ganhou em 2019? Tudo menos a Copa do Brasil. Eu estava lá. Flamengo de Jorge Jesus. Flamengo de Jorge Jesus. Eu sou muito grato ao Flamengo nesse ano. Né? Porque aí você pega assim no recorde, daqui a 30 anos, o Flamengo em 2019 ganhou tudo. Não ganhou. Não ganhou a Copa do Brasil. E por que não ganhou a Copa do Brasil, Matheus? Deixa cidadão. Não, minha não. Obrigado, valeu, Thiago. Por causa do Santos, do Bruno Guimarães, do Marco Ruben, do Lúcio Gonzalez, do Rony, por causa desses caras aí, velho. Cara, isso aí. Eu queria que você falasse sobre isso. Era a chegada ainda do Jorge Jesus, né? No momento ali, tinha um jogo contra o Emelec na Libertadores, teve um jogo fora e tal, ia ter o aqui, e tinha a Copa do Brasil. E, cara, quase assim, o Jorge Jesus tinha ali 2 objetivos claros pra ter o trabalho que teve. Avançar nas 2 competições. E uma não avançou. E bateu A gente ajudou, tá vendo? A gente ajudou. Conseguiu focar só em uma e... Só no Brasileiro e Libertadores. Levou os 2, velho. Como era ganhar do Flamengo, Jorge Jesus? Poucas pessoas fizeram isso aquele ano, né? Cara, foi muito... Acabei de conferir aqui, que eu tinha essa impressão e é a realidade. Ele eliminou o Flamengo do Jorge Jesus nos primeiros jogos do Jorge Jesus. Se esse jogo tivesse sido quando o Flamengo estava na brasa, ele não teria conseguido. Muito legal, né? Lógico que a gente venceu nos pênaltis, né? Então isso tem que ser contabilizado, mas a vitória a classificação foi muito importante, muito emblemática, velho. Porque era uma chegada de um treinador estrangeiro, muito badalado, né? Sim. E que realmente transformou aquela equipe do Flamengo numa máquina, num grande time. Sabe? Só que nós vimos também com uma equipe muito entrosada, trabalhando junto praticamente há um ano e pouco já. É difícil no Brasil pra caramba. E um detalhe importante nisso aí, a gente já tinha passado por jogos nessa mesma temporada de altíssimo nível, altíssima dificuldade. Nós já tínhamos decidido uma Recopa, se eu não estou equivocado, com o River Plate. Então, jogar no Monumental com 80 mil pessoas, disputar a final nesse nível, te dá cancha, te deixa calejado. Cascudo. Nós já tínhamos jogado contra o Boca, né, pela Libertadores dentro e fora de casa. Então, são jogos que vão te encorpando. Que quando você chega no Maracanã lotado que nem aqueles, né, que nem aquele como foi aquele dia, você entende o tamanho do negócio, mas o chip já não tem problema. Você já tá focado em jogar o jogo. Já tá focado em competir com os caras. E a gente conseguiu competir bem com o Flamengo. O Flamengo foi muito bem uma parte do jogo, fez 1-0. Depois, no segundo tempo, a gente empatou com o Rony. Foi um jogaço, né, cara? Um jogaço. Rony Lusco, isso aí. Sabe? O Rony, sensacional. E aí os pênaltis acabaram sendo uma história à parte, né? Porque é muito engraçado. Eu repetia muitas vezes pro Bruno Guimarães que ele jamais ia bater pênalti comigo. Porque ele batia muito feio o pênalti. Né? Ele vinha... Né, essa molecada faz hoje. Ele dava umas 10 paradinhas antes de bater na bola. E aí ele dava um saltito e definia no último segundo. E eu falei, cara, não vai bater nunca pênalti comigo. Só que a gente foi pras cobranças. E aí, o que acontece hoje em dia? A gente tem um estudo dos batedores. Então você estuda. Probabilidade do cara bater em que lugar a bola. Sim. Né? Então você tem um estudo ali, ó. Em jogos decisivos, o jogador bate lá. Em jogos decisivos, o jogador bate aqui. Tem até isso, né? Jogos sem pressão, o time já tava ganhando de 3-4-0, ele bateu nesse lugar. Então a gente faz um estudo muito aprimorado das possibilidades. Caramba. Então, por exemplo, quando o Santos ficou no meio do gol contra o Diego, não foi por acaso. Não é que o Diego bateu mal, velho. Tinha estudo envolvido ali. Claro, não era matemática exata, mas era uma probabilidade dele bater no meio, porque ele já tinha feito gols em momentos decisivos, batendo pênalti naquela região de campo. Então teve estudo envolvido naquilo ali, sabe? E aí a escolha do Bruno pra bater, né? Imagina o Santos encontrando com o Diego agora. Deve ter sido engraçado, velho. Sabe? Eu vi um vídeo em algum lugar, o Diego falando que ia cobrar dele, perguntando por que ele fez aquilo, etc. Quando eu escolhi o Bruno, velho, eu pensei, o Bruno nunca bateu pênalti, velho. Ninguém nunca monitorou como é que ele vai bater.
Na hora que ele correr... Porque você não botava ele pra bater. Não, e antes do Atlético ele também nunca tinha batido. Então, a hora que ele correr pra bola e fizer aquela paradinha, o Diego vai cair, velho. Sabe? Ou vai ficar esperando no meio, ele vai tirar e é gol. E não deu outra, velho. Ele parou. Quando ele parou, o Diego ameaçou pra um lado, ele bateu. E o Diego, grande pegador de pênalti. Mas aí tem o negócio da percepção do goleiro, mas é monitoramento hoje em dia também, né, velho? Cara, isso é sensacional. A gente adora entrar assim no momento de decisão das coisas em campo, né? Isso tudo passou pela sua cabeça, não. Hoje o Bruno vai bater por causa disso. Isso não vem no manual do videogame, né, velho? Isso aí a gente acaba tendo um pouquinho, a parcela pequenininha de escolha, né? Cara, sensacional. E é o pênalti que né, dá a classificação, né, pro Atlético Paranaense. Por exemplo, o primeiro pênalti, eu sempre escolhi um cara muito experiente pra bater. Que já tinha batido pênalti em momentos de decisão, sabe? E aí era o Jonathan que vinha batendo pra gente os primeiros pênaltis. Jonathan lateral. O Jonathan. Né? Você pegar aquela temporada, o Lúcio Gonzalez entrava sempre nos jogos, no finalzinho, ou já tava no jogo pra bater pênalti. Então tinha uma sequência de escolhas muito claras. Mas também já me dei mal, né, velho? O Corinthians, por exemplo, a gente foi disputar a final do Paulista, o primeiro batedor ia ser o Fagner. Mas o Fagner ia ser machucado no jogo. Aí eu, cara, podia botar um cara mais experiente, assim, mas eu vou botar o Michel, que é o lateral que entrou no lugar dele, sabe? E que tinha um aproveitamento nos treinos muito bons. E o Michel errou o pênalti. Tá? É culpa do Michel? Não é, cara. Não tem culpado nisso. Mas é circunstância daquele momento que talvez... São decisões, né? decisões. Então, não deu certo naquele momento. Perdemos o título. Muito legal. Torcida do Corinthians me amaldiçoou, diz que a gente perdeu os pênaltis por culpa minha. Porra, velho. São escolhas que você tem que fazer na hora ali, né, tem cara? jeito, dá certo, como foi o caso do Bruno Guimarães. Agora, imagina assim, depois vendo o que aconteceu com o Flamengo, né? Foi um treinador, como você disse, no futebol brasileiro foi fora da curva, aquele time do Flamengo até hoje. Eu acho que né, nos últimos anos foi o melhor time que a gente teve aqui no Brasil. Você lembra de algo, de um duelo tático seu com o Jorge Jesus nesse jogo? Cara, a gente teve alguns embates nesse sentido, né? A dificuldade maior que eu via naqueles jogos que ele chegando no Brasil, eu falei, ele vai ter dificuldade de entender a velocidade do jogo aqui na Baixada, né? Que era lá em Curitiba. Por causa do gramado? Por causa do gramado. Foi o primeiro jogo dele, né? E principalmente porque a gente não tinha uma amostragem do Flamengo com ele, né? Não tinha jogos dele anteriormente ainda. Então a gente foi fazer um estudo dos times dele quando ele tava no mundo árabe, quando ele treinou em Portugal. A gente pegou um monte de jogos dele, né? Treinando nesses lugares, pra entender quais eram as principais ideias. E acompanhando o noticiário e ver como é que ele tava montando o Flamengo. Então ele é um cara que trabalhava muito com a linha alta, sabe? Então ele subia a pressão e eu falei, cara, nesse momento não deve estar tão acertado ainda. Então a gente vai jogar curto, né? E aí, primeira oportunidade, a gente estica o Rony pra correr. Então era assim, era 2, 3 toque curto e pum, nas costas, no Rafinha, né? Tipo, quase matou o Rafinha pra... Cara, isso é genial. E o Rony é isso, né? Era correria, cara, sabe? Então, e aí depois tiveram outros jogos, né? Muita discussão entre os bancos, aquela coisa toda. Mesmo? O que ele falava, assim? Cara, você lembra? Não, porque, na verdade, muito com os auxiliares. Ele não falava muita coisa, não. Mas sabe, que o futebol tem coisas que não estão escritas. Que é o Mourinho aí falou sobre isso, tá? Dos mind games, né? Os jogos mentais. Então você tira muitas vezes os caras do eixo, velho. Faz ações ali na beira do campo, ou até mesmo com jogadores, ou com o banco rival, pra desconcertar o cara, deixar o cara descontrolado. Porque o cara que tá nervoso, a tendência a tomar decisões equivocadas aumenta, né? Então tem isso também. Deixar o cara puto, ele vai... Então, você vê às vezes os treinadores brigando com a arbitragem. Não tá brigando com o árbitro, velho. Ele tá parando o jogo. Tem tudo isso, né? Muito treinador toma um cartão amarelo de maneira proposital. Porque o tempo que o árbitro vem de lá até a beira do campo pra dar um cartão, para o jogo, não para. Sabe? Talvez um momento de pressão do outro time e tal. Então tem muitas situações que acontecem no jogo que não estão escritas. Na relação com os treinadores, sabe? Uma vez nunca esqueço, eu tava na base e a gente enfrentou um time que jogava muito com posse de bola, né? E eu treinava a base do Juventude de Caxias e o treinador do time do Grêmio era o André Jardini, né? Que hoje tá no São Luís Potosí do México. O André é um parceiraço. E o time do Grêmio era uma máquina. E o André é um grande treinador. E aí o time era posse. E eu comecei a gritar do lado, assim, do campo. Falei, não se preocupa, eles só vão ficar tocando a bola. Eles não têm qualidade pra tudo isso. Eles só vão ficar tocando a bola, não sei o quê. Cara, esse cara ficou puto, velho. Ficou puto, assim.
toma no cu, joga pra cima dele, não sei o quê. E começou a fazer substituições e coisas naquele momento também. Saída do esquema dele. Sabe? A gente acabou empatando o jogo, não ganhou porra nenhuma. Sabe? Mas isso acontece também a nível profissional. Não só na base. Acontece em outros lugares, cara. Nesse encontro com Jesus. E nesse lugar, o próprio André também, o Jardine, depois outro jogo também me desequilibrou, cara. Quantas vezes eu também perdi o controle e fiz cagada? Sabe? Então tá. Então tu vai ver agora. Porra, a gente fica vendo o jogo... Cara, que maluco. A gente fica vendo o jogo do nosso time, mané. E fica depois pensando... Por que esse cara fez isso? Por que ele tirou fulano de tal? Essas porra, os caras ficam discutindo, cara. O cara gritando na beira do campo, falando um troço. O time deles não consegue, não. Vai ficar tocando só bola. Não tem jogador bom pra chutar, não vai chutar nunca. Aí o cara vai, mano, chuta pro gol. Que não sei o quê. Troca, faz substituição pra botar um cara que chuta pro gol. E aí acaba que, às vezes, a gente perde a partida por causa de uma porra dessa. Caralho, cara. Valeu agora, pô, vou botar aqui 3 caras aqui pro ataque e buraco no time. Caramba, cara, que loucura, mané. Pô, achei legal. Esse vídeo foi maneiro, foi divertido. Assim, ele conseguiu ganhar do Jorge Jesus porque o Flamengo tava no começo da passagem do Jorge Jesus, né? Se convenhamos aí, naquela época da Brasa, se esse jogo aí é um pouco mais pra frente, dificilmente ele conseguiria. Então vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir pra comentar sobre o que você viu aqui no vídeo, né? Deixe comentários aí, eu quero saber o que vocês pensaram a respeito do que ele falou, ou me diga pelo menos qual sua cidade e seu estado, pra gente saber de onde você, até onde esse vídeo tá chegando, né? De onde você fala e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. Se inscreva no canal, isso aí vai dar um plus de motivação pra gente seguir aí o trabalho, trazendo cada vez mais e mais conteúdo aí falando de Flamengo aqui no YouTube. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!